Vamos lá? Voltou? Tomou um café? Eu tomei um aqui. Tive que tomar porque o sono já está dominando. Mas vamos lá. Se quiser, vai dar tudo certo. Vamos retomar, né? Nós estamos no nosso módulo 1 do curso Direito Administrativo com o Dudu. Nós temos agora exatamente aqui, ó, no segundo ponto, que são os princípios administrativos. Nós estamos no último princípio explícito, né? Que eu fiquei devendo a vocês, que é o princípio da eficiência. Legal? Vamos lá? Ó. Princípio da eficiência. Pessoal, antes de mais nada, eu acho que até tem essa informação aqui embaixo, mas eu vou já adiantar. O princípio da eficiência ele foi incluído, né, na Constituição de 88, né, pela Emenda Constitucional 19 de 98, tá? Então, assim, de uma forma geral, o princípio da eficiência, ele é nada mais, nada menos do que uma norma constitucional, né, derivada, né? Ou seja, foi incluído por emenda constitucional, não é texto constitucional originário, tá bom? Tá bom. E numa linguagem simples, o que é eficiência? Eficiência é quantidade com qualidade. Eficiência é fazer o máximo possível com a melhor qualidade possível. Ou seja, é fazer mais com maior qualidade. Dentro de uma visão do dia a dia, você deve estar achando assim, pô, professor, isso é meio que impossível, né? Mas você ainda não viu nada. Por quê? Porque a doutrina diz que não existe um conceito fechado de eficiência. É bom você saber disso. Mas a doutrina e a jurisprudência diz que eficiência é quantidade com qualidade e o menor custo possível. Vamos lá. Para uma situação de dia a dia, parece até que é mentira isso aqui, né? Parece até que é, como diz um amigo meu, conversa para boi dormir. Mas para você entender e marcar questão de prova é exatamente isso. Eficiência é quantidade com qualidade, ou seja, fazer o máximo possível com a melhor qualidade possível e gastando o menos possível. Tá bom. Então, para você entender, né? Como é que se diz? O município ele tem uma saúde eficiente. Não é quando ele tem somente um posto de saúde. É quando ele tem o máximo de posto de saúde que ele puder, quantidade, com a melhor qualidade em cada posto e com o menor custo possível. Ao invés de comprar um remédio de marca, compra o genérico. Essa é a ideia difundida pelo princípio da eficiência. E essas palavras aqui, essas expressões, você deve ter guardado na sua mente porque elas não podem falhar no dia do X. O que é o dia do X? O dia da prova. No dia do X, eu tenho que ter a certeza que eficiência é quantidade com qualidade e o menor custo possível. É o que nós chamamos de equação custo-benefício, que em última análise é economicidade. Ou seja, a administração pública está gerindo o seu dinheiro, o meu dinheiro. Em razão disso, ela obviamente deve fazer o máximo possível, com a melhor qualidade possível e com o menor gasto possível, analisando sempre a equação custo-benefício, em homenagem à economicidade. Se isso acontece na prática ou não, deixa para um segundo momento. Qual é o segundo momento? Depois que você passar no concurso, se matricule numa pós-graduação de Direito Administrativo, né? E, obviamente, concurso público, exame da ordem, e, obviamente, faça o seu trabalho de conclusão, ou até mesmo no mestrado, sobre as bases do princípio da eficiência pós-Constituição de 88. Tá bom. Aqui não, cara. Aqui é pão, pão, queijo, queijo. É acertar a questão e ponto. E acertar a questão é eficiência, mais uma vez, não tem um conceito fechado, né? Nem a Constituição nem a lei fecham um conceito. E eu tenho que lembrar que eficiência é quantidade com qualidade pelo menor custo possível, analisando sempre a equação custo-benefício. Legal?
Curiosidade, né, que eu já falei para vocês, né? O princípio da eficiência, ele foi incluído na Constituição de 88, pela emenda constitucional 19, e é o único princípio que não é norma constitucional originária, né? O princípio da eficiência, ele é fruto do poder constituinte derivado e, obviamente, é uma norma constitucional derivada. Bom? Tá bom. Perguntas importantes sobre o princípio da eficiência, que eu não posso me furtar. Primeira pergunta é: o princípio da eficiência tem relação com a administração gerencial ou burocrática? Óbvio, né, gente? Que é a administração, que é a administração gerencial. Só para você entender, cara, onde tem burocracia, não tem eficiência. A não ser aquela burocracia mínima, né? Que às vezes você vai numa empresa altamente eficiente, só que para você comprar tem que dar seu nome. Essa burocracia é uma burocracia mínima, né? Agora, a burocracia máxima, você tem que dar seu nome, todos os documentos, xerocados, autenticados e apresentando junto o original. Isso é uma burocracia, desculpa, burra. Uma burocracia excessiva, que não combina com o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele tem íntima relação com o estado gerencial, com a administração gerencial. E aí, pessoal, eu sei, né, que o seu objetivo é marcar a questão de prova, e em razão disso eu tenho que comparar, né, fazer uma comparação lógica, né, entre a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Hoje a gente pode falar, né, que com todos os percalços, o Brasil vive uma administração pública gerencial, tá? Com todos os percalços, né? Base disso é a lei antiburocracia, tá? Mas a gente ainda vive ainda alguns, como é que eu vou te falar? Alguns sintomas de burocracia, mas muito menor do que ontem. Hoje a gente pode falar que nós estamos vivendo uma era gerencial, tá? Pessoal, qual seria então a diferença entre a administração burocrática e a administração gerencial, né? Cara, aqui, ó, a gente foca somente, né, no interesse público e nas regras e nos procedimentos, né? Já a administração pública gerencial é aquela que é focada nos resultados e na melhora constante dos processos. Cara, se a gente for olhar para a nossa Constituição, que é de 88, né, ela está muito mais num texto burocrático do que gerencial. Mas existe um esforço e a gente pode afirmar que nós estamos num estado já gerencial. Prova disso foi a inclusão do princípio da eficiência no rol dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Legal? Depois, né, pelo princípio, né, pela administração burocrática, né, a gente vai ver, né, que ela garante o cumprimento e a responsabilização daquele que desvia do que deve fazer. Legal? Já a administração gerencial, ela também foca na responsabilização, mas ela foca naquilo que hoje é muito, muito, muito importante, que é prestação de contas, controle, fiscalização e transparência. Eu não vou me arriscar no inglês, porque geralmente deve ter alguém do outro lado aí que saca de inglês, mas é o famoso accountability. Ou seja, uma forma da administração ser muito mais focada em resultado do que somente em processos que às vezes não vão chegar em lugar algum. Óbvio que o conceito de accountability, de compliance, não morre aqui. Isso aqui é só para a gente comparar uma administração pública burocrática para uma administração gerencial e te provar que de uma vez por todas, não é à toa que você vai estudar comigo daqui a pouquinho, quer ver? Aqui, ó, controle administrativo, legal? É uma prova disso, né? Nós estamos já em uma administração gerencial, que é focada aqui, ó, na prestação de contas, no controle, na fiscalização e na transparência. Perfeito? Como é que eu vejo isso em provas? Primeiro, para estar em prova, geralmente isso aqui bota no edital, né? A comparação entre as formas de administração. 2, eu tenho que estar atento com essas palavras, tá? Palavras que geram uma administração mais eficiente e palavras que geram uma administração menos eficiente.
Perfeito? Perfeito. Depois, quais as vertentes defendidas pela doutrina? Cara, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, ela defende que o princípio da eficiência tem duas vertentes. Quais são essas duas vertentes? Primeiro, a primeira vertente é a vertente da atuação dos agentes públicos. E a segunda vertente é a vertente da organização administrativa. Ou seja, na vertente da atuação dos agentes públicos, o agente público deve atuar com a maior eficiência possível. Isso é meio óbvio, né? E aí, para a gente ver se o agente público está ou não agindo com eficiência, tem os famosos PAP. O que é PAP? Procedimentos de avaliação periódica. Inclusive, o PAP pode gerar exoneração, né? Porque o agente público não eficiente tem que ser exonerado, mesmo já estável. Mesmo que o agente público já seja estável, se ele não atende à eficiência que a gente espera dele, ele tem que ser exonerado, ele vai ser exonerado. Óbvio, dentro de um processo administrativo disciplinar, o PAP, procedimento de avaliação periódica, mas ele vai ser exonerado. Tá? E a segunda vertente é a organização, estruturação e disciplina da administração. Então, assim, se você quiser, né, para você entender, olha aqui, ó. Numa primeira vertente, a eficiência está voltada para os agentes, numa segunda vertente, está voltada para a administração. Então, a eficiência exige que os agentes públicos sejam o mais eficiente possível. Numa segunda vertente, a eficiência exige que a administração seja organizada, estruturada e disciplinada. Ou seja, o princípio da eficiência, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela gera deveres tanto para o agente público quanto para a administração pública. Para o agente público é o agir com eficiência. Para a administração pública é a organização, a estruturação e a disciplina, né, de suas atividades, de sua gestão de uma forma geral. Tá bom? Então a primeira vertente é a vertente dos agentes, a segunda vertente é a vertente da própria administração. Legal? E aí, terminados os princípios, né, explícitos, a gente começa os princípios implícitos. Antes, eu quero fazer com vocês uma revisão. Então, o que nós tratamos até aqui? Nós tratamos sobre o regime jurídico administrativo. É o conjunto de normas, né, que possibilita o exercício das funções administrativas. Esse regime jurídico administrativo ele está ancorado em dois princípios. Quais são eles? Supremacia do interesse público, que é, na verdade, um privilégio, uma prerrogativa da administração, e a indisponibilidade do interesse público. Supremacia e indisponibilidade. A indisponibilidade, na verdade, é um dever, é uma sujeição que a administração pública deve se sujeitar diariamente. Tá bom. Visto o regime jurídico administrativo, eu comecei a ver com vocês os princípios do direito administrativo. E eu comecei com vocês os princípios explícitos. Nós acabamos de terminar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, de uma forma geral, é o princípio que diz que o agente público, que a administração só pode agir quando estiver prevista em lei, e essa lei é uma lei em sentido amplo, diferente da reserva legal, que é em sentido estrito. Pela impessoalidade, o agente público não pode, né, prejudicar ninguém, mas também não pode favorecer ninguém. E esse ninguém envolve terceiros, ele e os seus. Ele também não pode favorecer cônjuge, companheiro e parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Pelo princípio da moralidade, toda a conduta da administração e de seus agentes deve ser ético, honesto e de boa fé. Faltou um desses três, né, eu estou diante de uma conduta amoral. A amoralidade, que tem tudo a ver com probidade, que probidade é uma moralidade qualificada, a gente tem que entender que essa amoralidade ela é objetiva, não é subjetiva. Não é aquela moralidade que eu discuto tomando uma Coca-Cola na praia. Essa moralidade é a moralidade que eu discuto diante do direito. Um juiz consegue julgar, que o Ministério Público consegue denunciar, ou seja, é uma moralidade que você consegue fiscalizar, é uma moralidade que aos olhos de todos a gente percebe que não está legal. Tá? Depois o princípio da publicidade, que é aquele princípio que diz que é dever do poder público e direito seu que os atos sejam públicos,
Se a administração é pública, os atos são públicos. Lembrando que, excepcionalmente, existem atos sigilosos, atos que possam atingir o interesse da sociedade, do Estado, a intimidade das partes envolvidas nos processos. Aí a gente pode falar em sigilo. Mas não é regra, isso é exceção. E, por fim, o princípio da eficiência, que é aquele princípio que foi incluído na Constituição em 98, pela Emenda Constitucional 19, que diz que a administração deve prestar serviços públicos com quantidade e qualidade e com o menor gasto possível, dentro daquela visão que nós chamamos de custo-benefício. Perfeito? E, obviamente, que ao encerrar esses princípios, nós vamos agora começar os princípios explícitos, não é isso? Não. Os princípios implícitos. Aqui eu botei explícito. Deixa eu só corrigir logo isso daqui. Espera aí. Quem sabe faz ao vivo. Aqui são princípios implícitos. Não são explícitos. São princípios implícitos. Pelo amor de Deus. Princípios implícitos. Bom? Vamos juntos? Vamos juntos. Deixa eu soltar algo aqui para vocês. Princípios implícitos. Pessoal, o que são os princípios implícitos? Princípios implícitos são aqueles que não estão lá no artigo... Espera aí, rapidinho. Não estão lá no artigo 37, caput da Constituição. Eles não estão. Onde é que eles estão? Eles estão na legislação e nas demais normas constitucionais. Então, quando eu abro a legislação e quando eu abro a Constituição, eu vejo que lá eu tenho princípios implícitos. Bom, e o primeiro princípio implícito é o princípio da finalidade. Professor, o que seria o princípio da finalidade? Cara, qualquer atuação pública tem por fim buscar o interesse público. Ou seja, tudo que a administração faz, ela visa o interesse público. E se não visa o interesse público, tem algum problema aí. E o nome disso é abuso de poder. Tá? Então, qualquer forma, qualquer meio que a administração pública agir, ela age para poder alcançar o interesse público, o interesse da coletividade. Não tem por que a administração pública agir se não for para alcançar o interesse público, direta ou indiretamente, mas é para alcançar o interesse público, tá bom? Ou seja, num conceito que está muito cobrado nos livros, é isso aqui, ó. As normas... cadê? As normas devem ser interpretadas e aplicadas, quando eu falo normas, as normas do direito administrativo, de forma a melhor atender ao fim público. Eu costumo falar o seguinte, Na verdade, tudo... Na verdade... Na verdade... Bota aqui, ó. Por que não está arriscando? Tudo na administração pública deve atender ao interesse público. Seja o tudo o agir do agente público, seja o tudo a interpretação das leis, seja o tudo a produção de ato normativo, tudo na administração pública, tudo mesmo, tudo na administração pública deve buscar o interesse público. Isso aqui é o que nós chamamos de princípio da finalidade. Então, o princípio da finalidade é aquele que diz que a administração pública tem um único fim. Tudo que ela fizer é para alcançar o interesse público, direta ou indiretamente, mas é para alcançar. Tá? O segundo princípio é o princípio da motivação. O princípio da motivação é aquele que diz o seguinte, ó, a administração pública tem um dever. Qual é o dever? Todas as vezes que ela for agir, ela praticar um ato administrativo, ela deve indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática do ato administrativo. Ou seja, de uma forma muito tranquila, se a administração pública praticou um ato administrativo, ela tem que explicar o porquê que ela praticou o ato administrativo. E explicar o porquê que ela praticou o ato administrativo
é apontar os pressupostos de fato e de direito que justificaram a prática do ato. Então, por exemplo, se a administração pública me multou, aqui, ó, se a administração pública me multou, porque eu furei o sinal vermelho, ela tem que me explicar os pressupostos de fato. Você, Luiz Eduardo, na esquina da Avenida Rio Branco, com o Presidente Vargas, no centro da cidade do Rio, furou o sinal, né? Não respeitou o sinal de trânsito, às 11 horas e 29 minutos do dia 1º de dezembro de 2024. 2. Tem que apontar os pressupostos de direito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de acordo com o artigo tal, não respeitar a sinalização é infração de trânsito e, por isso, você está sendo multado. Ou seja, concorda comigo que a administração pública me multou, mas ela me explicou o porquê ela me multou? Porque senão ia chegar aqui em casa uma multa para eu pagar, eu pagaria e eu nem saberia o porquê que eu fui multado. Isso não é o que se espera de um Estado democrático de direito. Legal? Legal. Então, a administração pública tem um dever. Qual o dever? Explicar, apontar os pressupostos de fato e os pressupostos de direito que determinaram, que justificaram a prática do ato administrativo. Quando falamos em administração pública, estamos falando de agentes públicos e de entidades públicas, né? Ou seja, quando a gente fala aqui que é dever da administração, estou falando que, na verdade, é dever dos agentes e da própria administração pública. Legal? Né? Ou seja, estou falando aqui, ó, que é aquele sentido de administração pública em sentido formal, né? Ou seja, conjunto de entidades e agentes que prestam serviço público. Okay? Então, na verdade, é dever tanto da administração quanto dos agentes públicos explicar, né, o porquê que um ato foi praticado. Explicando, eles vão apontar os pressupostos de fato e os pressupostos de direito. Legal? Se você quiser guardar uma frase mais simplificada, né, qual é essa frase? É dever de explicar as razões da prática de um ato administrativo. Explicar as razões de fato e explicar as razões de direito. Ou seja, explicar os fatos e o direito que determinaram a prática do ato administrativo. Como eu te falei, numa multa, explicar o que aconteceu para eu ser multado e qual o artigo que eu infringi para ser multado. É isso que precisa. Bom? Perguntas importantes para a prova. Olha aqui, ó. Hoje. Por que eu falo hoje? Porque isso aqui já foi um motivo de muita discussão. Hoje não é mais. Hoje. Todos os atos devem ser motivados? Sim. Hoje. Tanto faz o ato vinculado quanto o ato discricionário, ele deve ser motivado. Tá? A gente tinha a maior discussão, na época até de um doutrinador antigo, né, que ele difundia muito essa discussão, né, se os atos vinculados precisariam ou não precisariam ser motivados. Hoje ninguém discute mais isso. Hoje, em razão do princípio da transparência, da publicidade, etc., todos os atos administrativos devem ser motivados, tá bom? Só que em direito, né, todo mundo que estuda sabe, né, é um todo com exceção. Legal? Ou seja, todos os atos devem ser motivados, exceto os atos e, ó, ad nutum. O que são atos ad nutum? Atos ad nutum são aqueles atos administrativos que não precisam ser motivados. Ou seja, eles não precisam ser explicados. Por quê? Porque a lei ou a Constituição falou que não precisa. Então, todas as vezes que a lei ou a Constituição afirmar que um ato administrativo não precisa ser motivado, a gente chama esse ato administrativo de ato ad nutum. É uma expressão em latim que sempre que cai em prova dá problema. Né? No módulo de ato administrativo, eu tenho uma parte que eu explico só as expressões em latim. Legal? Aqui fugiria um pouco do tema se eu aprofundasse nisso. Por quê? Porque em ato administrativo a gente tem um monte de expressão em latim, né? Ato ad nutum, motivação per relatione, motivação aliundi. E quando cai em prova, sempre o aluno fica meio assim, né? Porque latim, não, cara.
calma, que dá para resolver. Aqui fugiria um pouco do tema, mas isso aqui você tem que saber, tá? Que excepcionalmente os atos ad nutum, eles não precisam ser motivados, eles não precisam ser explicados, tá bom? Tá bom. E se você quiser gravar, né, 2 exemplos que sempre, né, são dados como exemplo e caem em prova, de ato administrativo que não precisa ser motivado, é a nomeação e a exoneração de cargo em comissão e função de confiança. Tá? O próprio artigo 37.2 da Constituição, olha o que ele diz aqui, ó. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso, de provas ou de provas e títulos. Já sabia disso. Né? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações de cargo em comissão, declarado de livre nomeação e livre exoneração. Professor, o que é livre? Livre, primeiro de tudo, não precisa ter concurso. Segundo, não precisa ser motivado. Então, tanto a exoneração quanto a nomeação, deixa eu tirar aqui, de cargo em comissão, em última análise, até mesmo a função de confiança, são de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, não precisa ser motivado. Tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, a função de confiança, legal? Você tem que lembrar que ela é exceção somente à motivação. Tá? Por quê? Porque, em regra, para exercer função de confiança, eu já tenho que ser servidor. Legal? Eu já tenho que ser detentor de cargo efetivo. Tá? E o cargo em comissão, ele é exceção tanto ao concurso público quanto à motivação. Né? O cargo em comissão não precisa de concurso e nem de motivação. Perfeito? Ficou estranho isso aqui, né? Ah, não tá dando. Não precisa de concurso e nem de motivação. Tá bom? Tá bom. Por que isso, pessoal? Por que tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança não precisam de motivação? Porque a própria Constituição dispensou no artigo 37, inciso 2. Tá bom? Tá bom. Então nós temos que saber isso na ponta da língua, tá? Tá bom. Pessoal, quando o ato era para ser motivado e ele não foi, qual é o elemento do ato administrativo que foi atingido? Então, o ato administrativo era para ser motivado e ele não foi. Nós sabemos que o ato administrativo tem 5 elementos: objeto, motivo, forma, finalidade e competência. O ato administrativo era para ser motivado e não foi. Qual elemento do ato administrativo foi atingido? Você sabe, né? É o elemento forma. Legal? Hoje, pessoal, ó, a gente diz que a forma de qualquer ato administrativo é a forma motivada. Essa é a regra. Não existe forma hoje que não seja forma motivada. A forma não motivada nem forma é. É um ato que tem vício de forma. A gente fala que é uma forma imotivada e, obviamente, né, vai conduzir à invalidade do ato. Né? E aí, pessoal, ó, se a forma não foi motivada, o ato administrativo vai ser considerado um ato inválido. Tá bom? Então, o ato administrativo tem que ter forma motivada. Se a forma não foi motivada, o ato é inválido. Vai ter que ser extinto. Legal? Tá bom. Isso é uma forma essencial. E aí, pessoal? Partindo. Terceiro princípio, princípio da razoabilidade. Pessoal,
A gente sabe que direito é muita coisa, né? Já estou aqui em 29 minutos e só falei, né, de um princípio explícito e dois princípios implícitos. Mas é interessante que você saiba que tudo que está aqui nesse material, nesse e-book, nessa aula, é visto antes nas provas. Eu não coloco uma vírgula aqui que não caia em prova. Até os exemplos, eu tenho que primeiro ver uma questão me botando esse exemplo para eu poder colocar, senão eu não coloco. Não coloco por quê? Porque eu sei que eu não quero tomar seu tempo, eu sei que você não tem tempo. Na verdade, nem eu tenho tempo para perder com aquilo que não vai ser cobrado em prova. Quando eu falo em prova, prova, concurso e exames. Legal? Então, obviamente que aqui é o fino que vai cair na sua prova. Legal? Então vamos lá. Próximo princípio, princípio da razoabilidade. Pessoal, o que é o princípio da razoabilidade? Nada mais, nada menos do que um limite da discricionariedade. Legal? Lembrando que discricionariedade é o poder de escolha dos agentes públicos. Nós já vamos ver isso. Todas as vezes que o agente público tem um poder de escolha, a gente diz que ele atuou com discricionariedade. Bom? E a razoabilidade é um limite a esse poder de escolha. Ou seja, todas as vezes que o agente público age com poder de escolha, essa escolha dele tem que ser razoável. Então, por isso que a gente diz que a razoabilidade é uma forma de controlar, de fiscalizar o poder de escolha dos agentes públicos. Deixa eu tirar o PIP aqui para a gente poder ficar com o quadro cheio. Olha aí. E aí, pessoal, a primeira pergunta de prova é a seguinte: o que é analisado, o que a gente verifica na razoabilidade? Simples. A gente verifica se o agente público agiu com bom senso. Legal? E aí, sempre quando eu vou explicar isso, eu tenho que falar para você, já falei, que a discricionariedade é o poder de escolha, ou seja, é quando o agente público pode escolher e a gente tem que perguntar se essa escolha dele foi uma escolha razoável. Eu expliquei isso. E sempre quando eu vou explicar isso em prova, em sala, melhor dizendo, eu explico esse exemplo aqui, ó. Vê comigo aqui rapidinho, eu vou até subir para você olhar junto comigo. Você, como diz um face to face. Olha aqui, ó. Me ajuda aí. Vê se tem razoabilidade nessa conduta aqui, ó. Imagine você, numa cidade pequena, o prefeito com orçamento limitado, ou seja, com pouco dinheiro, ele tinha o poder de escolher. Ou ele construía uma pista de skate, ou ele comprava remédio para colocar lá no posto de saúde. O que você acha que é razoável? Razoável é construir a pista de skate ou comprar o remédio? Pessoal, eu não tenho dúvida, cara. O que se espera aqui é que esse prefeito compre o remédio. Comprando o remédio, a gente pode falar que sim, teve razoabilidade. Agora, na minha humilde opinião, mesmo com toda a importância do esporte é um direito fundamental, é um direito social, tá bom. Mas se o cara não compra o remédio e faz a pista de skate, na minha humilde opinião, não teve razoabilidade, gente. Como é que eu posso achar razoável ter uma pista de skate e não ter remédio no posto de saúde? Tá arriscado alguém cair na pista de skate e não ter nada para atender no hospital. Isso aqui a gente tem que analisar de uma forma assim muito clara. E graças a Deus, quando eu explico isso em sala e nos meus ambientes online, que tem resposta imediata, ou então até mesmo depois por e-mail, por mensagem WhatsApp, etc, etc. E eu já vou deixando com vocês aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui, ó. Pode ser pela rede social, Direito para Concurso, ou nesse WhatsApp. Infelizmente, só o WhatsApp, tá? Que não dá para atender ligação, que a gente ainda está estruturando, o nosso sistema de recepção de dúvidas, mas eu acho que o WhatsApp é o mais rápido possível, que é o DDD 21 993 vezes 753975. Facinho de você gravar, 93 vezes 753975, para você, obviamente, obter tirar qualquer tipo de dúvida, e obter atendimento a contento, tá bom? Vamos voltar?
Então, pessoal, tenho certeza que você marcou, né? Razoável é comprar remédio, né? E essa escolha que, obviamente, o prefeito podia escolher, né? Ele tinha o poder de escolha, remédio ou skate. Mas óbvio que se ele usa o bom senso, e razoabilidade é bom senso, ele não vai comprar, não vai fazer a pista de skate. Ele vai comprar o remédio para atender a população. Tá bom? E obviamente que isso aqui, ó, é uma forma de controle, né? Porque se por um acaso, né, ele, né, deixasse de comprar o remédio e construísse a pista de skate, cara, isso aqui podia ir, primeiro, né, Ministério Público, Poder Judiciário e Tribunal de Contas. Serinho, molinho, ele ia ter que responder no Ministério Público, inquérito civil público, no Poder Judiciário, uma ação de improbidade, legal, e obviamente uma ação talvez anulatória, para ver se anula o contrato, se anula a licitação, ou até mesmo o ato que mandou construir. E o Tribunal de Contas para poder analisar, né, o mau gasto do dinheiro público, né? Porque comprar remédio, não comprar remédio para construir uma pista de skate, com todo respeito, é um péssimo gasto do dinheiro público. Okay? Então perceba você que a razoabilidade é isso aqui, ó, é o bom senso na análise das escolhas do poder público, né, nas escolhas do agente público. Né? Então, por exemplo, se você quiser um exemplo mais claro, né, imagine você, olha para o quadro, ó, olha aqui para a luz, ó, imagine você, aqui, ó, que aqui está uma blitz. Eu sempre dou esse exemplo, aqui está o cone da blitz. E vem chegando aqui, né, aqui, ó, né, o carro com o principal traficante que, né, a polícia quer prender aqui no Rio. Traficante número 1. Tá bom, aqui está o carro dele. E aqui do lado está um ônibus lotado de criança na saída de uma escola. É razoável que a administração pública, que o policial pare esse carro? Na minha opinião, não. Porque quando o policial para esse carro, ele não tem, infelizmente, ele não agiu com bom senso. E isso não é prevaricação, porque a razoabilidade afasta a prevaricação. Quando ele para esse carro, certamente os seguranças do traficante que estão dentro do carro ou no entorno, eles vão reagir, vai ter troca de tiro e certamente vai atingir uma criança aqui dentro ou saindo da escola. E aí, né, depois vai ser difícil justificar no Poder Judiciário, nesse caso aqui no Tribunal do Júri, ou, né, num processo administrativo disciplinar, que essa escolha teve razoabilidade. Parar um carro com o principal traficante, sabendo que é ele, em frente a uma escola. Na minha humilde opinião, até mesmo uma blitz em frente à escola já não é mais razoável. Já não tem bom senso fazer uma blitz em frente a uma escola. Obviamente, respeito todos os meus colegas policiais aí, todos os meus alunos policiais, colegas porque eu não sou policial, colegas que eu falo, colegas aqui do estudo, né? E aqueles que pretendem ser policiais, com o respeito possível, mas é necessário a gente ter um cuidado especial, em especial aqui no Rio. Né? Por quê? Porque aqui no Rio, infelizmente, né, a gente vê áreas conflagradas, que dentro daquela área conflagrada tem 10, 15 escolas, com criança entrando e saindo a todo momento. Tem que ter um cuidado muito grande com o bom senso, para depois de não ser acusado de uma conduta irrazoável, ser responsabilizado, ser, em última análise, encarcerado e ainda perder o cargo. Tem que tomar cuidado, tá? Então, visto o princípio da razoabilidade, vamos agora ao princípio da proporcionalidade. Pessoal, o que é o princípio da proporcionalidade? A proporcionalidade é o equilíbrio, né, entre a prática e os fins. Sabe aquela frase que a gente escuta quando é criança, né, que os fins devem justificar os meios, ou que os meios não justificaram os fins? É exatamente aqui, ó. A prática são os meios, né? Os meios, ou seja, a prática deve justificar os fins desejados, tá bom? Isso é proporcionalidade, ou seja, se eu for pegar aquela balança da Temis, uns falam que não é de Temis, outros falam que não é, a balança da justiça, né? Aqui, ó, os meios devem ser proporcionais aos fins, deve estar equilibrado.
Quando eu escolho, né? Eu lembro que eu fui numa palestra, um professor usou esse exemplo, nunca mais esqueci. Quando eu tenho uma dor de cabeça, eu não trato dor de cabeça com morfina. Uma dor de cabeça simples que você tem para uma sinusite, igual tem de ficar direto aqui no ar, espero eu, né, que o médico, uma dor de cabeça de sinusite, não me receite morfina. Por quê? Porque o meio morfina é muito desproporcional ao fim, que é cuidar de uma sinusite. Assim é a administração. A administração pública, ela não pode, por exemplo, assim, vou exagerar muito, comprar, né, um tanque, um blindado, né, desses que o exército tem, para tratar de segurança pública. É desproporcional. Não tem proporcionalidade. Um tiro de um blindado, cara, nem sei o que aquilo faz. Entendeu? Então, só para você entender numa prática, que a administração pública, sempre que ela for agir, ela deve pensar que os meios que ela escolheu devem ser proporcionais aos fins. Quer ver outro exemplo? Aqui, ó, uma multa, né? Uma multa porque o cara dirigiu sem cinto de 10 mil reais. Que isso, gente? O meio escolhido, a multa, para que me ensine o fim, não dirigir sem cinto, está muito pesado. Não tem proporcionalidade, não tem equilíbrio. Uma multa de 10 mil porque eu estava sem cinto. Pelo amor de Deus. Então, obviamente que a proporcionalidade ela está dentro do viés. Equilíbrio entre os meios empregados e os fins. Os fins desejados pela administração. Tá bom. Só que quando a gente vai para a doutrina analisa aqui, ó, 3 fundamentos para o princípio da proporcionalidade. O primeiro você já viu comigo, que é a adequação. Ou seja, a administração pública, quando agir, deve ser proporcional o meio escolhido para o fim desejado. Ficou horrível isso aqui. Deve ser proporcional o meio escolhido para o fim desejado. Como eu te expliquei, né? A administração pública não pode usar uma multa de 10 mil para combater eu estar sem cinto. O fim que ela desejava, combater as pessoas que dirigem sem cinto, está muito aquém de uma multa de 10 mil. 2. Exigibilidade. A exigibilidade, ela significa que a administração pública, sempre que ela agir, ela tem que analisar se não existe outro meio menos gravoso ou oneroso para quem? Né? Para alcançar o fim público. Isso aqui, pessoal, a gente vira e mexe, vê esse problema, né? Então, por exemplo, a administração pública ela quer construir um hospital, né? E aí, para ela construir um hospital, ela vai ter que fazer um investimento. E esse investimento que ela vai fazer no hospital, né? Ela vai gastar 10 milhões. Medo de quem não sabe matemática. Ela vai gastar 10 milhões. Tá bom. E construindo esse hospital, vai ficar para a vida inteira. E aí, ao invés dela construir o hospital, olha aqui, deixa eu ganhar um espaço, olha aqui. Ao invés dela construir o hospital, ela vai alugar o hospital. E esse aluguel vai ser a um gasto de 2 milhões por ano. Pessoal, vamos entender isso aqui. O que é... Deu aqui? Deu. Peraí. Deu, foi para lá. O que é melhor? O que é exigível? O que é menos gravoso ou oneroso? Alugar um prédio para funcionar o hospital de 2 milhões ao ano, que em 5 anos a administração pública vai ter gastado 10 milhões e vai ter que pagar todo ano, todo mês, melhor dizendo, né? Ou construir a 10 milhões, o que vai ficar para ela a vida inteira. O que você acha que é mais proporcional? A administração decidir construir ou ela decidir alugar? Cara, obviamente construir vai ser muito mais proporcional. É o meio menos gravoso, menos oneroso para alcançar o fim que a administração deseja. Qual é o fim? Saúde para a população. Então deixa eu voltar aqui, ó. A administração, sempre que ela for decidir entre alugar e construir,
ela tem que ver o que é menos oneroso. Vira e mexe, você vê na televisão aí, infelizmente, gestores públicos que alugam, né, um prédio que em 2 anos gasta o que gastaria para construir o prédio para a vida inteira. É a mesma coisa você, em 2 anos, gastar no aluguel de apartamento o que você poderia comprar um apartamento para sua vida inteira. O que você, com seu dinheiro, decidiria? Óbvio, esperar e comprar. Ou parcelar, mas comprar. A administração pública vira e mexe. Infelizmente, eles escolhem, ao invés de contratar, comprar, construir, eles escolhem alugar. Isso, obviamente, não é o que se espera da administração. Isso não é proporcional. A administração, infelizmente, está escolhendo o meio mais gravoso para poder, né, mais oneroso para poder atender o interesse público da população. Tá? E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, né? Que é necessário que as vantagens sejam maiores do que as desvantagens. Sempre que a administração pública for agir, é óbvio que às vezes, né, vai ter desvantagem. Legal? Então, por exemplo, vou entender aqui, ó, vai consertar o tomógrafo do hospital. Então, né, aqui está o tomógrafo do hospital e vai ter que consertar o tomógrafo. Tem como consertar o tomógrafo sem ele parar? Não. E aí a administração pública tem que ver. Se para consertar esse tomógrafo ele vai ficar parado, né, 6 meses, na minha humilde opinião, compra ou aluga outro. Porque não tem como o hospital funcionar 6 meses sem o tomógrafo. Ou seja, a desvantagem está sendo muito maior do que a vantagem. Agora, se para consertar esse tomógrafo ele vai ficar parado 6 dias, mesmo que seja muito catastrófico, eu acho legal consertar o tomógrafo sem precisar comprar outro ou alugar outro. Por quê que é legal? Porque 6 dias dá para resolver remanejo pessoal. Eu sei que é difícil a gente pensar, mas numa visão de serviço público, segura um pouquinho. Por quê? Porque aí agora entendo eu que as vantagens serão maiores do que as desvantagens. Então, sempre que você for analisar a proporcionalidade, em especial você, meu amigo, que vai fazer prova discursiva, uma prova objetiva, botar X somente, entenda, proporcionalidade é o equilíbrio entre os meios e os fins. Agora, numa prova discursiva, como por exemplo a prova aqui de analista do TRF do Rio de Janeiro, as provas, né, de polícia lá em São Paulo, a gente tem que ter isso em mente. Sempre que te perguntarem o que é proporcionalidade, seria muito bom, seria excelente que você falasse sobre adequação, ou seja, a adequação entre os meios e os fins. 2, exigibilidade, ou seja, a análise sobre, né, os meios menos gravosos, menos onerosos. E 3, a proporcionalidade em sentido estrito, analisar a proporção entre as vantagens e as desvantagens. Ou seja, se o meio escolhido pela administração vai trazer mais vantagens do que desvantagens ou mais desvantagens do que vantagem. Analisar. Aqui, ó, por isso que eu botei mais aqui, ó, mais e menos aqui. Perfeito? Te aconselho muito a fazer isso. Porque isso aqui, numa prova discursiva, diferencia a sua prova. Uma prova discursiva, né, de um aluno mediano bom até, né, ele vai falar que proporcionalidade é a adequação de meios e fins. Só que ele falou proporcionalidade somente num viés. Ele esqueceu a proporcionalidade no viés da exigibilidade e da proporcionalidade. Perfeito? Pessoal, nós vamos ter que falar agora do contraditório, mas eu já estou batendo 50 minutos de aula. Deixa eu dar uma paradinha, senão vão brigar. Já vão brigar comigo. Acho que eu vou ter que botar um despertador aqui para soar em 30 minutos. Legal? Mas vamos dar uma segurada aqui e eu volto tratando com vocês sobre o princípio do contraditório. Legal? Já voltamos.